Olá, meus alunos queridos, primeiro ano, segunda unidade, iniciando agora. Professor Silvio Santos aqui com vocês em Biologia, né? Nós vamos iniciar agora a segunda parte do conteúdo do primeiro ano. Esse que é um conteúdo que eu confesso que eu acho muito top, eu acho um conteúdo gostoso da gente ensinar e também pela questão da a gente ver coisas muito funcionais, né? Durante esse conteúdo do primeiro ano. A gente vê coisas muito relacionadas ao nosso organismo, as células, né? A questão do metabolismo, enfim. A gente estuda muitas coisas que tem muito a ver com a nossa existência, com a nossa vida. E eu gosto muito da biologia voltada para isso. Então, hoje nós estamos na aula 16, tá bom? Vamos dando continuidade. Joga na tela aqui para a gente mostrar para os nossos alunos nosso conteúdo. Isso, nós estamos hoje na aula 16, tá bom? Dando continuidade à nossa gloriosíssima biologia, tá bom? E o que é que nós vamos ver dentro desse módulo agora, né? Que é a unidade 2. A gente vai ver os conteúdos dessa unidade que são o quê? Componentes orgânicos da célula, né? 2 e 3. Uma visão geral da célula, tá? Dividindo em duas partes, envoltórios celulares, processos de troca entre células e o meio externo, que mais? Citoplasma das células procariontes e eucariontes, estruturas citoplasmáticas, metabolismo energético das células, núcleo, parte 1 e parte 2, divisão celular, olha aí, se liga que divisão celular é um assunto que muitas vezes vira um bicho papão na cabeça dos alunos se eles não prestarem atenção direito, né? Porque ele parece ser complicado, mas quando você presta atenção direitinho nas explicações, você acaba tendo isso como uma coisa fácil, mas a gente vai ver mais pra frente. Aqui é só o cardápio de conteúdos que a gente vai estar vendo nessa unidade, tá bom? E o estudo do DNA, tá bom? Então, isso tudo são conteúdos que nós vamos abordar dentro dessa unidade. Eu falo isso tudo, mas na verdade isso não é muita coisa não, dentro do que existe para a gente estudar na biologia, tá bom? Mas na unidade 2 é isso que a gente vai estar abordando agora, tá? Então, começando como a gente falou lá, componentes orgânicos da célula, parte 2, agora a gente está indo para a parte 2. No caso aqui, a gente vai falar sobre lipídios e vitaminas. Lipídios e vitaminas que são substâncias, né? São elementos que precisam estar contidos no nosso organismo por uma questão de sobrevivência, tá bom? A gente vai estudar agora sobre lipídios, que nada mais é do que gorduras, tá? Agora, é claro, existem tipos de lipídios diferentes, tá bom? E vamos falar sobre a questão das vitaminas. Vitaminas que muita gente pensa que é a mesma coisa que proteínas e não tem nada a ver, tá bom? Vitamina é uma coisa, proteína é outra, tá? E a gente vai estar vendo a questão da funcionalidade tanto dos lipídios quanto das vitaminas para o nosso organismo, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro slide. Olha lá. Nós temos aqui, pessoal, os lipídios, né? De uma certa forma, os lipídios eles têm uma espécie de, como é que eu vou dizer, de função no nosso organismo, que uma das principais funções dos lipídios, né, que são gorduras, por exemplo, a questão de isolação, né, ou isolante, né? Muitas vezes ele não deixa uma substância se misturar com a outra. E por essa característica que os lipídios têm, eles acabam sendo um dos principais componentes da membrana plasmática, né? Ou seja, aquela camada que delimita as células, né? As células, elas têm ali seu formato com membrana, citoplasma e núcleo, e essa membrana ela é formada geralmente por lipídios, tá bom? Uma camada de lipídios, não só de lipídios, tá? Mas basicamente formada por lipídios que vão separar o meio
externo do meio interno, né? Imagine que é preciso uma camada, vamos supor que esse meu braço é a camada lipídica, ou seja, a camada de gordura que vai delimitar uma célula. O que está aqui para a parte de baixo é dentro da célula. O que está na parte de fora, a parte de cima, na verdade, é a parte de fora da célula. E o meu braço aqui é como se fosse a camada de gordura, que é essa camada que a gente está vendo aqui, ó, é a camada de gordura que vai separar o fluido de fora e não deixar ele se misturar com o fluido de dentro, né? Por quê? Porque os lipídios têm características que permitem com que isso aconteça. Você já tentou misturar, por exemplo, gordura com líquido? Uma gordura com água, por exemplo? Um óleo com água? Eles vão se misturar? Não. Vai ficar separadinho, né? A água e a gordura. É por isso que a gente diz que uma das funções da gordura no nosso organismo é isolar um meio do outro. E por isso ela acaba sendo tão importante na delimitação das células, porque ela separa o meio externo, né, o fluido de fora, para não se misturar com o fluido de dentro. Ah, professor, então quer dizer que o meio externo da célula, ele não se mistura nunca com o meio interno? Existem mecanismos que permitem, sim, a entrada de substâncias que estão fora para dentro e a saída de substâncias que estão dentro para fora. Existem mecanismos que permitem essa interatividade entre um meio e outro, tá? Mas basicamente a parede é composta por gordura, que é o que nós vamos falar agora. Esses componentes nós vamos até citar, mas não é o que nós vamos falar principalmente, tá bom? Então, aqui de exemplo de lipídios, ó, nós já temos aqui uma camada de gordura que serve para eu explicar essa questão das células, tá bom? Então aí, ó, as substâncias mais conhecidas, né, são as gorduras e os óleos. Joga na tela para eu conseguir interagir com a imagem, né? São as gorduras e os óleos, tá? Que são os glicerídeos. Esses lipídios podem o quê? Esses lipídios podem aumentar o colesterol no sangue e, em excesso, causar riscos à saúde. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão de evitar comer gordura, porque o colesterol está uma taxa muito alta de colesterol no sangue daquele indivíduo. E quando a taxa de colesterol está muito alta no sangue, a pessoa corre riscos, por exemplo, de infarto. Por quê, professor? Porque colesterol, pessoal, é gordura no sangue. Aí você imagina, é como se fosse pedaços de gordura que estão no sangue que, por um acaso do destino, eles podem acabar se acumulando. Eles vão se acumulando nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. Em algum momento, eles vão se acumulando, vai um se ligando ao outro, e em algum momento isso vai estreitando a passagem do sangue nesse vaso. Em algum momento ele pode interromper totalmente o fluxo sanguíneo disso nos vasos que irrigam o coração, que levam sangue ao coração. E quando isso acontece, quando o fluxo de sangue é entupido, é interrompido por essas gorduras, né, isso pode causar um infarto, que a gente chama de ataque cardíaco também, né, popularmente conhecido. E essa pessoa, dependendo do grau, né, do interrompimento, isso pode ser fatal, tá bom? Então é por isso que você precisa controlar a gordura, a ingestão de gordura. Agora, a gordura, ela é algo que veio para fazer mal, né? Os lipídios só fazem mal? Não. Os lipídios são essenciais para a nossa sobrevivência. Porém, em determinados excessos, o excesso de determinados tipos de gordura podem fazer muito mal para o funcionamento do seu coração, né? E causar algumas consequências, tá bom? Então vamos lá, voltando à nossa tela lá. Por outro lado, eles exercem, olha aí que eu acabei de falar, eles exercem importantes funções, ou seja, eles fazem mal se consumidos em excesso. Por outro lado, é necessário que a gente ingira gordura. A gente não pode ingerir em excesso, porque a gente precisa delas dentro da gente, tá bom? Então, ó, eles aumentam o risco à saúde, porém,
exercem importante função no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, ok? Lipídios, eu vou colocar aqui, ó. Gorduras, a mesma coisa. Função, atuam como reserva energética eficiente, ou seja, né, eles vão armazenar energia, tá bom? No organismo, ok? Olha isso aqui, ó. 1 grama de lipídio, ele equivale aí a 9 calorias, que é, digamos, a moeda, vamos dizer assim, lipídica do nosso organismo. A gente queima energia na forma de calorias. É como se fossem 9 unidades calóricas é o que contém 1 grama de lipídio. 1 grama de carboidrato, tá bom? Ela vai equivaler bem menos do que a caloria, ou do que os lipídios, tá bom? Ó, 4 unidades calóricas em 1 grama de carboidrato. Já num grama de lipídio, a gente tem 9 unidades calóricas. Portanto, a energia proveniente da gordura, ela é bem maior. Porém, você precisa queimar essa gordura, você precisa queimar essa energia, senão ela pode se acumular no seu organismo. É por isso que quando você come gordura, quando você ingere, é interessante o exercício físico para que você queime essa caloria, porque senão essa caloria vai se depositando no seu organismo na forma de tecido adiposo e vai gerando aquela gordura, né, aquela massa, digamos, morta e vai causando ali, de repente, um episódio de obesidade. Então, você percebe que os lipídios eles fornecem mais que o dobro da energia que os carboidratos. Ok? Ele também tem função térmica, ok? Eles atuam como isolante térmico eficiente e são essenciais para animais em regiões frias. Quando você já deve ter assistido, ou já deve de repente ter visto ao vivo, os tecidos desses animais que vivem em locais muito frios, geralmente eles são compostos por uma camada muito grossa de gordura. Por quê? Porque a gordura tem o quê? Função de isolação térmica, é como se fosse uma manta. Quanto mais grossa for a pele desse indivíduo, menos frio ele vai sentir, porque aquela gordura da pele vai proteger ele da temperatura, tá bom? Então, esses são mecanismos de adaptação que alguns animais têm, dependendo das regiões onde eles vivem. Outra função na flutuação, né? Depósitos de gordura ajudam a flutuação em ambientes aquáticos. Outra função também, lipídios são... Função não, né? Outra característica. Lipídios são menos densos do que a água, ou seja, eles flutuam, eles tendem a flutuar na água, tá bom, pessoal? Então a gordura ajuda a manter o calor e facilita a flutuação. Então vamos lá para um exemplo, né? Eu tenho um organismo, um biotipo, né, que é a forma física, digamos assim. Meu biotipo ele é mais magrinho. Então, geralmente, pessoas mais magras, elas vão sentir mais frio, vão ter mais sensibilidade ao frio, por exemplo, né? As pessoas que já têm uma camada de gordura maior, ela já não sente a mesma sensibilidade ao frio que a pessoa mais magra tem. Por quê? Porque ela é como se ela tivesse uma proteção maior contra o frio, tá bom? Por quê? Porque a gordura ela tem função de isolação térmica, tá bom? Esse é um exemplo aqui que eu tenho para dar para vocês com relação à gordura, né? Outros tipos também importantes, além das gorduras e óleos, existem outros tipos, né, de lipídios com funções essenciais no organismo. Por exemplo, nós temos aqui a cera, os fosfolipídios, que são aqueles lipídios que estão lá na membrana da célula, que eu falei logo no início da aula, né, que eles servem para separar a parte de fora com a parte de dentro. Os esteroides, as prostaglandinas, né, os terpenos. Esses lipídios desempenham funções específicas e essenciais nos seres vivos. Por isso que eu digo, né,
funções específicas e essenciais. Se ela é essencial, a gente precisa dela para sobreviver, dessa substância. Nesse caso aqui, né, são alguns tipos de lipídios, tá bom? Põe na tela lá, por favor. Exemplos. Ceras. Olha aí, ó, onde cada tipo de lipídio pode se apresentar. Assim, às vezes você nem sabe, mas ali tem um tipo de gordura. Folhas de vegetais, exoesqueleto de invertebrados. O que é o exoesqueleto, pessoal? É essa armadura que os invertebrados têm. No caso aqui tem um inseto como um exemplo de invertebrado, né? Temos aí uma armadura, né? O nosso esqueleto, por exemplo, só para você entender, o que significa isso aqui, ó? Tem uma palavra que chama exoesqueleto. Exo vem de fora, né? E endo é dentro, quer dizer, exoesqueleto. Por quê? Porque o esqueleto desse inseto é por fora. A parte dura desse inseto é fora e por dentro é a parte mole. Portanto, a carapaça que forma o esqueleto dele, ela está por fora. No nosso caso, qual é a parte dura do nosso esqueleto? É o osso, né? Aliás, a parte dura do nosso organismo, ela está por dentro, que são os ossos. Portanto, nós temos um endoesqueleto. O nosso esqueleto é por dentro da gente e não por fora, que é diferente desses invertebrados. Por isso, exoesqueleto, tá bom? Então, eles estão nas folhas de vegetais, você tem ceras, né? Aquela coisa brilhosa das folhas ali é uma cera, uma camada de cera muito fina que deixa aquela folha impermeável. Você já jogou, às vezes, uma gota d'água numa folha e aquela gota d'água escorre sem causar nenhum tipo de efeito na folha? Ela desliza. Por quê? Porque aquela folha está encerada, vamos dizer assim, naturalmente. A mesma coisa é a cera nos exoesqueletos dos insetos, dos invertebrados, besouros, joaninhas, enfim, né? Pode ver que eles são brilhosos. Os insetos, principalmente os coleópteros, que são esses que têm carapaça, assim como o besouro, joaninha, percevejo, eles têm uma brilhosidade neles, tá bom? Qual é a função dessas ceras? Impermeabiliza, né, o que eu falei ainda há pouco, nas folhas, a água corre na folha, né, sem muita dificuldade, e também tem a função de proteção. Um exemplo, a cera do ouvido é uma proteção, né, contra agentes invasores e contra também alguns micro-organismos, e até mesmo a proteção para que determinados objetos não cheguem no ouvido, né, no nosso tímpano, de forma com facilidade, né? Então as ceras e os lipídios têm função principalmente protetora e impermeabilizante. Aí você pergunta assim, por que tem esse monte de pato aí, professor? Pessoal, as aves, elas têm uma glândula, né, que emite um sebo, uma cera, vamos dizer assim. Você já viu que as aves, elas não ficam encharcadas a ponto de não conseguir, por exemplo, se locomover ou se locomover com dificuldade? Por quê? Porque elas se inseram, vamos dizer assim, né? Elas pegam aquela cera, e que é gerada numa glândula chamada glândula uropigial delas, tá? Ela pega aquela cera no bico e começa a passar no corpo dela. Você já viu que um pássaro, ele fica como se ele estivesse se catando, às vezes, ele fica passando o bico dele nele mesmo? É como se ele estivesse ali se impermeabilizando. Então, como eles têm esse mecanismo, que eles passam essa cera no corpo deles, eles conseguem transitar em ambiente aquático ou pegar chuva sem que aquilo atinja, de fato, o organismo dele de uma maneira que deixe ele debilitado. Então, é uma questão natural aí de adaptação das aves aos ambientes mais molhados, tá bom? Então, essas ceras, elas têm a função protetora e impermeabilizante. Vamos lá para a próxima. Isso. Tá no mesmo slide, eu pensei que tinha mudado. Vamos lá, pessoal, eu me confundi aqui, mas agora sim, está no próximo slide. Os fosfolipídios, nós falamos das ceras, agora estamos nos fosfolipídios. Lembra que eu falei lá no início da membrana plasmática
que a membrana plasmática ela é composta por gordura, que ela separa o meio de fora e o meio de dentro, né? Essa gordura que é presente na membrana plasmática, elas são chamadas fosfolipídios, né? Esses lipídios são aliados a cadeias fosfóricas, digamos assim. Então formam os fosfolipídios, que são importantes o quê? Importantes componentes da membrana biológica, né, das células da membrana plasmáticas e de muitas organelas celulares. Aqui, pessoal, essa imagem ela é bem interessante, por quê? Porque ela mostra aquilo que eu falei lá no início. Vocês lembram que tinha uma camada, né, de gordura, uma camadinha que eu falei, ó, isso aqui é a gordura que separa a parte de fora da parte de dentro. Lembra que eu falei assim, professor, então quer dizer que nada entra na célula? Aí eu falei assim, não, existem alguns mecanismos que permitem a entrada e saída de alguns elementos. Então, beleza. Imaginem, pessoal, que essa parte da gordura vermelhinha, ó, esse monte de bolinha vermelhinha, ele é a parte de fora da célula. Isso aqui é uma camada de célula, tá? E a parte aqui é a parte de fora e aqui abaixo é a parte de dentro. Você consegue perceber que essa linha amarela ela tem uma cabeça vermelha tanto para fora quanto para dentro da célula, né? Isso aí são moléculas fosfolipídicas, são moléculas de lipídios, né? Que a gente chama de fosfolipídios. Essas estruturas que você percebe aqui, ó, bom, proteínas integrais, o que mais que tem? Proteínas periféricas, né? Tudo isso são mecanismos como se fossem tubulações que permitem a passagem de alguns elementos de dentro para fora, né? Ou de fora para dentro, vice-versa. Para que isso? Porque a gente precisa que a nossa célula funcione, né? A gente precisa da gordura para delimitar a célula dos fosfolipídios? Precisamos. Porém, a gente precisa que alguns elementos entrem e saiam dessas células. Esses mecanismos de entrada e saídas, eles estão entranhados na membrana plasmática, que é formada por gordura, tá bom? Então, esses fosfolipídios, ó, eles têm partes que são hidrofílicas e hidrofóbicas. A parte deles que não se dá com água, que não é polar, elas ficam aqui para o meio. A parte dessas moléculas de fosfolipídios que conseguem estar perto de líquidos, né, da água, elas ficam voltadas para fora e a outra para dentro. Elas vão estar em contato direto com os líquidos do corpo. Essa parte que não tem contato com a água fica bem no meio. Então, nós temos na nossa membrana plasmática uma dupla membrana fosfolipídica. Você consegue ver, ó, que ela é virada para cima, né? Ela tem uma parte vermelhinha e uma cauda amarela, e aqui no meio, ó, bem aqui no meio, ela acaba e começa a outra apontando para baixo, ok? Joga na tela aqui para eu fazer essa divisão legal. Você consegue perceber bem aqui, ó, que existe uma linha, né? Ou seja, existe uma molécula de lipídio voltada para fora e uma molécula de lipídio voltada para dentro. Lembra que nós falamos ainda há pouco que uma das funções dos lipídios é isolar? Ele isola, ele separa um meio de outro, principalmente quando esse meio é líquido. Como ele não tem essa afinidade com a água, que eu falei da gordura, quando você mistura água e gordura, cada uma fica para um lado, então ela tem essa função de isolar, né, o ambiente onde ela se encontra. Então são importantes componentes das membranas plasmáticas e de muitas organelas celulares. Os esteroides. Os esteroides, né, são tipos de gorduras, né, o tipo de lipídios que vem na forma de hormônio produzidos pelos córtex suprarrenal, que são glândulas que ficam anexas ao nosso rim, tá? Acima dos rins, parece um chapeuzinho no rins. As nossas gônadas também, que no caso do homem é o testículo, no caso da mulher é o óvulo, tá bom? Então eles têm funções o quê? De controle metabólico e características sexuais. Então nós temos aí como principal
dos principais hormônios masculino e feminino. Masculino, a testosterona, e o feminino, a gente tem o estrógeno, né? Então, que são hormônios que estão ligados às características masculinas e características femininas, né? Homem tem mais testosterona e mulher tem mais estrógeno. Não quer dizer que o homem não tem estrógeno e que a mulher não tem testosterona. Porém, pela questão de eu ser do sexo masculino, o que vai se desenvolver mais em mim é a testosterona. Ela vai fazer mais diferença no meu organismo. No caso, quem é mulher vai ter uma maior produção de estrógeno, entendeu? Então, mas não quer dizer que um não atue no gênero oposto, tá bom? Eu vou ter estrógeno em menor quantidade e a mulher vai ter testosterona em menor quantidade. Mas o hormônio é importante nos dois organismos, tá? Então elas são essenciais para a regulação hormonal do organismo. Vamos lá, continua. Joga na tela. As prostaglandinas, tá? Elas atuam como mensageiros químicos nos tecidos de vertebrados, né? Os terpenos estão presentes em alguns pigmentos de importância biológica, como a clorofila e os carotenoides, tá? Não, aqui é uma coisa, aqui você pode se confundir, tá, pessoal? E aqui é outra. Porque pareceu que uma é a continuação da outra, né? Mas não é. As prostaglandinas, elas atuam como mensageiros químicos nos tecidos de vertebrados e os terpenos estão presentes em alguns pigmentos de importância biológica, como a clorofila e o carotenoide, os carotenoides. Tá, mas então, o que são os lipídios? Basicamente, né, como eu disse, os lipídios são o que a gente conhece como gorduras, tá? Eles são compostos orgânicos insolúveis em água. Lembra que eu falei, a gente comentou ainda agora? A gordura ela não tem afinidade com a água. Se você colocar o óleo lá na água, eles ficam separados. Se você pegar a gordura lá da tua comida e pingar dentro do teu copo d'água, você vai ver que essa gordura vai formar uma bolinha e se separar. Ela vai ficar ali tipo isolada da água. Ela vai procurar se distanciar o máximo possível. E quando uma molécula não tem afinidade com água, ela chama apolar. Se ela tiver afinidade com a água, ela vai ser polar. Se ela não tiver, ela é apolar. No caso, os lipídios são apolares. Eles se dissolvem bem em quê? Em solventes orgânicos, como, por exemplo, o éter e o álcool. Então, geralmente, esses tipos de substâncias, eles vão conseguir quebrar gorduras, tá bom? A estrutura química molecular dos lipídios, ela é muito variável, né? Porque a gente tem muitas formas de lipídios. Vamos entender um pouco da composição química de óleos e gorduras e alguns dos principais componentes desse grupo. Estrutura geral dos lipídios. Aqui a gente tem, pessoal, uma molécula de lipídio, tá? Assim, de uma forma mais padrão. Lembra que ainda há pouco eu falei lá na imagem da membrana plasmática, eu falei, tem uma caudinha amarela que ela fica voltada para o meio e a parte da cabecinha vermelha da molécula, ela fica voltada uma para o lado de fora, outra para o lado de dentro, né? Então, porque geralmente a parte hidrofílica, ó, é a que tem afinidade com água. Vou botar aqui, afinidade com a água. Ela fica voltada para a parte onde tem o líquido. A parte hidrofóbica, ou seja, aquela que não tolera a água, ela fica, ó, não tem afinidade com a água, né? Ela não vai ter afinidade com a água. Então você consegue que ela é uma molécula que a gente chama de anfipática, tá? Ou anfifílica. O que é isso, pessoal? É uma molécula que é quando
acontece o caso de uma mesma molécula, ela tem regiões que são polares e outra região que é apolar. Ou seja, uma mesma molécula tem uma parte que se dá bem com a água e a outra parte dessa molécula não se dá bem com a água. Quando isso acontece na mesma molécula, a gente chama que isso é uma molécula anfipática, ela apresenta as duas características, tá bom? Nas células, os fosfolipídios das membranas plasmáticas dispõem-se formando as bicamadas, como eu falei ainda há pouco, né? Ela tem uma camada voltada para fora e outra camada voltada para dentro. As porções hidrofílicas ficam em contato com a água, tá? Geralmente a porção hidrofílica é isso aqui, ó, tá? Ficam em contato com a água dos meios interno e externo celular, enquanto as hidrofóbicas elas vão situar internamente na membrana. Então, basicamente, aquilo que eu falei, né? Deixa eu tentar ser... Vou fazer aqui um negocinho. Ó, aqui é como se fosse, digamos, a parte hidrofílica, né? Vou desenhar aqui para vocês. A parte hidrofílica, ou seja, a parte que tem afinidade com a água. Aqui, ó, isso aqui é água. Aqui é água. Tá bom? Aqui é água. No meio, ó. Você consegue perceber? A parte hidrofílica, ou seja, a parte que se dá bem com a água, fica voltada para a água. E a parte que não se dá bem, fica voltada para o meio da membrana. Ou seja, a parte que não tem afinidade com a água é essa aqui do meio. Tá bom? Então ela vai procurar se distanciar da água. Então a parte que tem afinidade fica se mostrando para a água. E a parte que não tem, a gordura joga para o meio, ela tenta isolar isso. Por isso a gordura ela tem essa função de isolação, porque a estrutura dela, né, ela tem uma estrutura que não se dá bem com a água. Ok? Aquelas cabeças que eu falo, né, vermelhas, elas são o que a gente chama de micelas, ok? Então aí, vai lá, outro lipídio aí, continuando. O colesterol forma a membrana plasmática dos animais, mas não existem vegetais, né, e nem em fungos, o que não significa que devemos abusar dos óleos vegetais, porque afinal, a partir deles, os ácidos graxos, nosso organismo produz colesterol. Ou seja, eles não existem nos vegetais e nem nos fungos. Mas, nesses indivíduos, existem ácidos graxos que podem contribuir para a produção do colesterol, que é um tipo de lipídio. Tá bom? Vamos agora para as vitaminas. As vitaminas, pessoal. Primeiramente, entenderam ali, né, a função, claro, básica dos lipídios, tá? Ele tem muitas funções até essenciais, vitais pra gente, tá? Então, mesmo que ele faça mal em excesso, não significa que a gente não precise dos lipídios. A gente precisa. O que a gente precisa sempre é manter equilíbrio. Por isso que a gente precisa ter bons hábitos alimentares, tá bom? Não exagerar. Nem naquilo que faz bem a gente não pode exagerar, porque pode causar problema. Agora falando de vitaminas, nós temos as vitaminas que são aí o quê? São substâncias que o organismo não tem condição de produzir. E por isso precisam fazer parte o quê? Da dieta alimentar. Ou seja, eu não produzo, eu preciso me alimentar de alguma coisa que seja rico em vitaminas. Tá bom? Então existem dois tipos diferentes de tipo de vitamina. As vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em substâncias líquidas, e as lipossolúveis, que são dissolvidas em substâncias gordurosas. As hidrossolúveis são solúveis em água e significa que são facilmente metabolizadas, portanto, expelidas da forma mais rápida no organismo, até através da urina. Todo o complexo B e a vitamina C são vitaminas hidrossolúveis, tá bom? Depois entra lá no canal da mediação, tem uma paródia minha falando sobre esse conteúdo, tá, pessoal? Essa questão da vitamina hidrossolúveis e lipossolúveis. Procura lá.
Então, vitamina B e C são hidrossolúveis. Existem dois tipos diferentes de vitamina. Ah, tá. Aqui só continuando. Lipossolúveis, né? São aquelas que são solúveis em gordura. Viu que a gente viu ainda agora? Lipo vem de lipídios. Aliás, o lipo vem de lipídios, tá bom? Que são gorduras. São aquelas que são solúveis em gordura, atuando principalmente na estrutura celular. Nesse caso aqui, as lipossolúveis, a gente tem o complexo queda, né? Se a gente for formar uma palavra, fica queda, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, tá bom? As vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento e do metabolismo do organismo. No entanto, não são usadas nem como energia, nem como material de reposição celular. Funcionam como aditivos e são indispensáveis ao mecanismo de produção de energia, mas em quantidades pequenas. Ou seja, olha aqui para mim, a gente precisa muito das vitaminas, pessoal. Elas é como se fossem as substâncias que vão qualificar o funcionamento do nosso organismo. E a gente precisa delas em quantidades pequenas, tá bom? Por quê? Porque como elas não são, elas funcionam apenas como aditivos, as grandes quantidades dela podem ser eliminadas, elas não são usadas. Ah, eu vou comer muita vitamina porque eu vou ser mais forte ainda. Não. O corpo ele sempre vai usar aquilo que ele precisa. E aquilo que você não precisa pode ser eliminado na forma misturado nas fezes ou até mesmo na urina. Tá bom? Volta lá. A falta delas, porém, pode causar várias doenças, como o raquitismo, né, enfraquecimento dos ossos pela falta da vitamina D, o escorbuto pela falta da vitamina C. Ele matou uma tripulação inteira até 2 séculos atrás, quando os marinheiros eles enfrentavam as viagens longas comendo apenas pães e conservas. De repente eles perceberam que quando eles comiam frutas, eles melhoravam daqueles sintomas, que é causada pelo escorbuto. A vitamina A, ela é importante no crescimento, pois forma ossos e dentes, melhora a pele e o cabelo, protege o aparelho respiratório, digestivo e urinário e também é importante para a visão. A cenoura ela é rica em beta-caroteno, que é a substância a partir da qual o organismo produz o retinol, uma forma da vitamina A, ou seja, a cenoura ela tem o beta-caroteno. Ela não fornece a vitamina A em si, mas a partir do beta-caroteno o corpo consegue produzir vitamina A, tá bom? Então, a ausência da vitamina A causa, por exemplo, a xeroftalmia, que é um problema de visão, a cegueira noturna. Outras fontes de vitamina A: leite integral, queijo, manteiga, gema de ovo, pimentão, mamão, abóbora e verduras em geral. Vitamina B, né, ela causa no organismo. A falta dela, né, causa anemia perniciosa. Essa condição ocorre devido à falta de uma proteína que promove a absorção desta vitamina, resultando em sintomas como fraqueza, palidez, cansaço, formigamento das mãos e pés. Elas agem muito em muitas reações químicas do corpo, principalmente no processo de respiração celular, responsável pela produção de energia. Fontes de vitamina B, a gente tem cereais integrais, leguminosas, feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, etc. Alho, cebola, miúdos, né, moela, coração, peixes, crustáceos e ovos e leite. A vitamina C, pessoal, ela é muito conhecida, né, como ácido ascórbico também, e ela está muito associada a quem? A nossa imunidade, né? Ricos nela, tomate, laranja, acerola, limão e goiaba são ricos em vitamina C. O ideal é comer esses alimentos crus, tá bom? Ela aumenta a absorção de ferro, ajuda no sistema imunológico e aumenta a cicatrização. A falta de vitamina C pode causar alguns distúrbios, tais como anemia, inflamação das mucosas, enfraquecimento dos vasos capilares sanguíneos, podendo ocorrer sangramento em diversas partes do organismo. Todos esses são sintomas de uma doença que é denominada escorbuto, tá? Que foi a primeira doença detectada pela falta de vitamina.
Outras fontes de vitamina C é abacaxi, caju, mamão, manga, couve-flor e espinafre. Tá bom, pessoal? Essa é a importância dos lipídios, nós falamos aqui sobre a importância dos lipídios e das vitaminas no seu organismo, né? No seu e no meu e no nosso, ok? Vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula.